Bom dia a todos. Está começando mais um webinar do Fórum de Reportagem sobre a Crise Global de Saúde. Nosso 57º webinar. Hoje nós estamos aqui com a Camila Montalverne. Ela é pesquisadora do Instituto Reuters para o Estudo de Jornalismo. Ela é nossa convidada porque ela fez parte de uma pesquisa muito interessante chamada Superando a Indiferença: o que as atitudes em relação às notícias nos dizem sobre a construção da confiança. Essa pesquisa foi feita essencialmente com base em 4 países: Brasil, Índia, Reino Unido e Estados Unidos, e trouxe alguns achados interessantes sobre essa relação com o público em geral e também exatamente com o público leitor. Tanto aquele que tem mais familiaridade, tem o costume, o hábito de ler notícias, quanto aquele que está mais afastado. A Camila é nossa convidada aqui para ela trazer um pouco sobre os achados, os desafios que a pesquisa aponta. Antes de mais nada, queria passar a palavra para a Camila, agradecer a presença dela e o tempo que ela disponibilizou para falar aqui com a gente. Camila, tudo bem? Bom dia aqui, boa tarde aí. Oi, Daniel, boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer, espero que eu possa contribuir para o debate com vocês. Maravilha. Camila, queria que você começasse contando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Você fez mestrado na Universidade Federal do Paraná, em comunicação, fez um doutorado também, que foi premiado. Queria que você contasse um pouco da sua trajetória, de como você começou sua graduação e como você chegou aí no, no Reuters Institute for Study of Journalism. Eu acho que sua câmera desligou. Beleza, eu estou aqui, eu vou tentar entrar pelo celular, porque eu acho que meu computador deu algum problema, ele não está detectando a câmera. Ah, fica ligando e desligando, né? Isso, deixa eu vou entrar só um segundinho. Ok. Você consegue me ouvir agora? Sim, consigo te ver também. Perfeito. Então, eu vou fazer por aqui mesmo, que talvez fique mais fácil. Então, desculpe pelo problema técnico, a gente sabe como mas falando um pouco da minha trajetória, agora eu sou pesquisadora de pós-doutorado aqui no Instituto Reuters para o Estudo do Jornalismo, vinculado à Universidade de Oxford, e como o Daniel falou, eu trabalho no projeto que o relatório, que a pesquisa, o relatório que a gente vai discutir hoje é um dos produtos desse projeto, que é o Trusting News Project. É um projeto de 3 anos, no qual a gente está dedicado a entender a estudar e compreender as determinantes e as diferentes questões a respeito de confiança nas notícias no Brasil, na Índia, nos Estados Unidos e no Reino Unido. Eu fiz também, previamente, eu fiz doutorado em ciência política na Universidade Federal do Paraná, sempre trabalhei na área de comunicação política e de jornalismo político, e fiz também mestrado em comunicação e graduação em jornalismo na Universidade Federal do Ceará. Então, essa é um pouco da minha trajetória. Bacana. E você está aí no Instituto desde quando mesmo? Eu estou no Instituto desde setembro do ano passado, que foi quando o projeto começou, e mudei para a Inglaterra agora em abril, devido à pandemia. Perfeito. Bacana. Então, vamos começar pelas coisas básicas, diria, da pesquisa, né? Qual que é a principal descoberta dessa pesquisa mais recente, que é o Superando a Indiferença, que você participou? Eu acho que existem alguns principais achados dessa pesquisa, mas talvez o mais relevante do ponto de vista da prática jornalística e até mesmo academicamente é o quanto a gente ficou sabendo a respeito das atitudes das pessoas e dos grupos que confiam e que têm menores graus de confiança na mídia e nas organizações noticiosas de forma geral. Eu acho que o principal achado é que o grande
o grande desafio não é exatamente a respeito de hostilidade, embora a hostilidade seja um problema, a hostilidade em relação à mídia seja um problema junto a alguns segmentos, mas que o maior desafio ele se trata de conseguir convencer a uma parcela da sociedade que é razoavelmente grande de que o jornalismo oferece um produto que é importante e oferece um tipo de conhecimento e um tipo de informação que as audiências não conseguiriam alcançar de uma outra forma. Então, um dos principais achados da pesquisa é que a gente vê que as pessoas que geralmente não confiam nas organizações noticiosas nos 4 países, elas não são necessariamente as mais hostis em relação à avaliação que elas fazem da mídia, mas elas são indiferentes. Em muitos casos, elas não têm interesse em saber mais sobre o jornalismo, elas têm menor grau de conhecimento sobre as práticas jornalísticas e quando elas são perguntadas e precisam formar opiniões a respeito do jornalismo, elas tendem a partir para um certo ceticismo generalizado. Então, elas não fazem distinções entre diferentes marcas. E eu acho que esse talvez seja dos nossos principais achados nesse trabalho. Então, não é hostilidade um problema, mas não é o maior, né? Seria essa indiferença do público. E esse achado é nos 4 países ou vocês encontraram esse nos 4 países analisados, certo? Certo, isso. Esse achado ele se sustenta nos 4 países. Sempre que a gente compara as atitudes que essas pessoas têm, que pessoas que têm maior grau de confiança, ou até pessoas que estão na média, que têm um grau de confiança que a gente chama de seletivamente, que confiam seletivamente, porque são as que confiam em algumas marcas e não em outras. Mesmo essas pessoas têm comportamentos distintos dos comportamentos daqueles que não confiam, que confiam em pouquíssimas marcas em cada mercado. Então, isso mostra que de fato, esse grupo que tem níveis de confiança mais baixo tem também uma forma diferente de olhar para o jornalismo e de se relacionar com o conteúdo noticioso e com as organizações jornalísticas. Perfeito. Exatamente em relação ao Brasil, tem alguma especificidade, algo que o Brasil difere dos outros países? Tem. O Brasil tem alguns... Em muitos casos, ele segue o padrão. A gente tem, por exemplo, uma tendência de que muitas pessoas, muitos dos nossos entrevistados tenham percepções negativas sobre princípios jornalísticos e sobre como os jornalistas fazem o trabalho deles. Uma especificidade do Brasil é que, em geral, os nossos entrevistados eles são mais céticos a respeito do quanto os jornalistas estão dispostos a corrigir os próprios erros, mais céticos até do que nos outros países, do que nos Estados Unidos. Quando a gente olha para os dados brasileiros, até aqueles que têm um certo grau de confiança, que geralmente confiam em mais marcas, são muito céticos a respeito das intenções dos jornalistas no que se refere a apresentar e a reconhecer quando cometem erros. Tem um outro ponto que eu acho que é bem interessante dos dados do Brasil, que é um apoio disseminado a que o jornalismo cumpra uma função de cão de guarda, de fiscalização. O Brasil tem alguns dos maiores índices em todos os grupos de pessoas que acham que a forma correta de se fazer jornalismo, que o que elas esperam do jornalismo é que o jornalismo fiscalize os agentes políticos independente do partido. Então, isso parece ser uma atitude, uma percepção razoavelmente consolidada no público brasileiro, especialmente, isso é especialmente interessante porque é consolidado, inclusive, entre aqueles que têm um menor grau de confiança. Então, parece ser uma percepção sobre a qual existe certo acordo. Eu acho que esses são alguns... A gente tem alguns outros dados, uma outra especificidade do Brasil que eu acho interessante,
que a gente pergunta também a respeito de confiança nas informações que as pessoas recebem nas plataformas digitais. E, de modo geral, esses níveis tendem a ser um pouco mais baixos que o nível de confiança nas notícias de forma geral, exceto quando a gente fala do Google. No caso brasileiro, as pessoas dizem que confiam mais no Google até do que elas confiam em organizações noticiosas específicas. E isso é muito interessante, porque elas fazem uma distinção entre as outras plataformas, elas não confiam tanto no Facebook, não confiam tanto no WhatsApp, mas no Google especificamente é uma fonte a qual elas recorrem. E isso já tinha aparecido nas nossas entrevistas qualitativas também, e a gente acabou confirmando no survey. E é diferente dos outros países, principalmente Reino Unido e Estados Unidos. Uhum. Interessante esse último ponto. Retomando daí, então, nos outros países, o Google fica ali numa escala de confiança parecida com o Facebook, o WhatsApp? Isso, nos outros países, eu vou pegar os dados diretamente. Isso, mas nos outros países não tem, de modo geral, se a gente olha para os Estados Unidos, o Google ainda tem ainda tem um pouco mais, conta com um pouco mais de confiança por parte das pessoas quando comparado ao Facebook ou ao Instagram, por exemplo, mas não é no nível do Brasil, no qual o Google tem um nível de confiança mais alto do que qualquer uma das outras marcas sobre as quais a gente perguntou especificamente. A gente perguntou sobre confiança em 15 marcas em cada um desses mercados. Então, a gente tem desde marcas mais tradicionais, que são TVs e jornais, e algumas marcas que são nativas do digital, e algumas marcas partidarizadas também, que a gente queria saber como isso acontece. E o Google, no caso brasileiro, tem mais confiança do que qualquer uma dessas 15 marcas. E isso não acontece no caso dos Estados Unidos e do Reino Unido. Na Índia, o Google também tem níveis mais altos de confiança do que nos outros dois países. Uhum, curioso. Nessa pesquisa vocês chegaram, não sei se fez parte, né, do hall de perguntas, mas tem o porquê dessa maior confiança em relação ao Google do que a outras mídias, plataformas? Isso é uma coisa que está na nossa agenda para explorar na próxima rodada de pesquisa qualitativa que a gente vai fazer. Eu posso ensaiar uma resposta em relação a isso, porque já apareceu um pouco nas entrevistas qualitativas que a gente fez antes desse survey. E nessas entrevistas, o que me parece é que nas entrevistas com brasileiros, é que o Google é visto como um espaço neutro no qual as pessoas vão para tentar saber a resposta de algo que elas não sabem. Então, em muitos casos, é o lugar que elas vão para arbitrar o que é verdade e o que elas confiam ou não. Então, isso é um pouco diferente do cenário americano ou do cenário do Reino Unido, no qual já existe um debate sobre o poder do Google e sobre o poder das plataformas mais consolidado, né? No caso do Brasil, a gente tem esse debate muito mais concentrado no WhatsApp e um pouco no Facebook, mas menos no Google por si, porque ele parece, assim, ele não tá tão proeminente no nosso debate público, mas aparentemente ele é bem importante para como as pessoas se relacionam com o jornalismo. Uhum, é quase como se fosse o oráculo, né? Já ouvi Isso. outras vezes, mas e ainda tem isso, outro ponto interessante. Você falou em relação ao debate público do poder das plataformas. Bem curioso. E continuando aqui, eu queria voltar agora para o principal desafio que você comentou, né? Que não é a hostilidade exatamente, claro, um desafio, mas não é o principal. E eu queria te perguntar em relação à indiferença que o estudo aponta como um dos principais desafios. Como que a gente pode superar a indiferença? O estudo chega a especular nesse nível? A gente especula um pouco e a gente meio que traça opções, oportunidades e formas de atacar esse problema de algumas formas.
Uma primeira seria pensando em um contexto macro, que é a necessidade de que as organizações noticiosas, os jornalistas e outras instituições da sociedade civil que trabalham na área consigam convencer essas pessoas que estão distantes e que não veem o valor do jornalismo, de que as notícias elas têm uma característica, elas têm um valor que só pode ser encontrado, que só elas oferecem. Que você tem uma infinidade de informações disponíveis atualmente, mas a forma que essas informações são organizadas, hierarquizadas, selecionadas e apuradas pelo jornalismo é diferente e merece sua atenção e merecem ser levadas em conta. Então, esse seria o primeiro desafio macro, que talvez seja um desafio mais até comunicacional, de convencimento mesmo de que o produto que está sendo oferecido merece atenção e merece ser consumido, do que exatamente uma questão mais relacionada com práticas editoriais, que também são importantes, mas que, para atingir um público que já está afastado, talvez elas não sejam a estratégia mais adequada e mais direta. A gente tem também, se for pensando em marcas específicas, uma necessidade de que essas marcas consigam distinguir o valor que elas têm, que elas consigam se distinguir num mercado competitivo e num mercado que, em muitos casos, principalmente se elas estão nas mídias sociais, elas ficam muito igualadas e muito em um mesmo ambiente no qual é difícil de distinguir qual fonte é qual e o que é confiável ou não. Então, é importante também que as próprias marcas consigam distinguir o valor que elas têm e o que elas oferecem de específico e de importante para essa potencial audiência. E tem uma terceira questão que passa também por escolhas editoriais que possam chegar a atender um pouco mais a essas audiências que estão desconfiadas de antemão sobre como o jornalismo atua, ou que nem têm interesse o suficiente para pensar e para estar preocupado sobre isso, mas que tem, em alguns casos, são partes de comunidades que são historicamente mal representadas, ou comunidades que não têm, com a qual as notícias não conversam diretamente. Então, isso pode ser ajustado e mudado também por meio de práticas editoriais. São esses os 3 pontos principais que a gente aponta no trabalho. Perfeito. Fazendo uma oposição exatamente a esse público mais distante, você comentou no comecinho, né, que não é tanto a prática editorial, mas mais esse convencimento, você estabelecer um valor de marca, né? Sobre prática editorial, o que seria exatamente essas mudanças de prática editorial? Só para a gente deixar claro essa distinção. A gente pode pensar, por exemplo, se a gente for olhar quem são essas pessoas que têm um nível de confiança mais baixo, elas tendem a ser mais velhos, tendem a ser homens e a ser menos propensos a ter nível superior. Esse é um padrão que se repete nos países de forma geral. Tem alguns ajustes de acordo com o país, mas isso se repete. Então, por um outro lado, você também tem, se você olha para algumas respostas específicas, você também vê que, em alguns casos, mulheres tendem a ter menos interesse e a estar menos engajadas com o jornalismo, e a ter menos interesse em relação a como o jornalismo funciona e por que elas deveriam consumir notícias. Então, eu acho que tem uma certa combinação aí de audiências que, em alguns casos, não se sentem contempladas pelo conteúdo. Jovens são outro grupo que, em alguns momentos, tendem a ter uma avaliação mais crítica, justamente porque, em muitos casos, eles não se sentem contemplados pela forma que o jornalismo funciona. Então, uma das possibilidades de práticas editoriais em relação a isso seria de se pensar estratégias de reportagem, estratégias
que permitissem lidar com esses grupos que, em muitos casos, não são a audiência específica do que o jornalismo está acostumado a falar com, mas que são grupos que podem ser conquistados e que, no momento, em alguns casos, tendem a usar outras fontes. A gente tem nesse mesmo, é importante fazer uma ponderação aqui, que também em alguns desses grupos, eles podem ser grupos que estão desapontados e que estão desconfiados do jornalismo, por outras questões, justamente em alguns casos partidárias, porque eles acham que, por exemplo, a mídia cobre excessivamente um lado que não é o deles, politicamente falando. Então, a gente tem algumas diferentes demandas aí. E aí é que eu acho que se tem um desafio de equiparar, inclusive de fazer escolhas sobre que tipo de público as organizações e os jornalistas pensam que precisam ser priorizados. Seria o público que está desapontado, porque mudou-se um pouco a forma de fazer jornalismo e agora outros grupos têm acesso, ou a gente está olhando também para grupos que são historicamente marginalizados e que têm um certo grau de desconfiança, porque eles tendem a ser tratados de forma que não são muito lisonjeiras. Então, eu acho que a gente tem diferentes grupos aí e a gente tem diferentes formas de lidar com isso, mas que eu acho que passam por estratégias comunicacionais e, em alguma medida, por melhorias de ajustes na forma de fazer, de reportagem, de pautas que são cobertas, até de fontes que aparecem, de não ser sempre a mesma fonte do homem de meia-idade branco. Então, tem algumas... Eu acho que tem algumas possibilidades aí, mas levando em conta que isso requer recurso e requer escolhas também, né? Escolhas estratégicas sobre o que é prioridade para cada organização também. Uhum. Isso que eu ia comentar, essa questão da prioridade, porque não dá para você atingir todo mundo de público para trazer para o seu veículo para ler sua matéria, né? É muito complexo para você atingir tudo de uma estratégia só. Existem estratégias complexas com múltiplas camadas aí, múltiplas frentes. E em relação ao valor de marca, a parte do convencimento, também continuando naquilo que você tinha comentado, isso passa por criar pelas estratégias que não são exatamente do jornalismo, mas estratégias de propaganda, publicidade, marketing? Pode passar. Uma das coisas que as organizações podem fazer, por exemplo, é apresentar mais claramente as suas missões. O que elas acham que é a missão da organização. Não é... Eu sei que em alguns casos elas estão nos sites e às vezes estão no próprio slogan das organizações, mas, de modo geral, isso não é claro para o público. Então, uma tentativa de especificar o que aquela organização defende, ou não necessariamente defende no sentido de ter agendas próprias, mas defende no sentido de o que ela pensa que é o valor que ela agrega ao mundo. Deixar isso claro e apresentar isso de uma forma que não chegue apenas para o leitor que está interessado em ir no Quem Somos do jornal e ler todas as informações que estão lá no site. Eu acho que esse é um dos pontos que pode ser interessante e que pode ser proveitoso para consolidar até a identidade e o que a audiência espera dessas organizações, porque ao meu ver, o ponto é que as audiências esperam alguma coisa, e se elas não são, e se as próprias organizações não dizem para elas o que esperar, elas vão formar essas demandas e essas expectativas a partir de outras fontes, e talvez vão se ver frustradas por isso, mas que por um espaço que ficou vazio, no sentido de que não se sabia, as organizações noticiosas não disseram a essa audiência o que elas deveriam esperar. Então, elas recorreram a outros grupos,
a própria subjetividade delas em relação ao que elas acham que o jornalismo oferece, e, em muitos casos, isso pode criar um ruído, né? Uhum. Identidade, aí você falando essa palavra, eu acho que passa muito por isso. A subjetividade, como o leitor ou o público, possivelmente leitor, interpreta a marca em questão. Tem um trecho também que eu não sei, queria esclarecer, porque eu não sei se diz respeito ao contexto ou diz respeito à origem do veículo. Eu vou ler aqui e vocês Em geral, porcentagens relativamente altas dizem que confiam, em alguma medida, nas informações divulgadas pelas organizações jornalísticas em geral. Entretanto, os níveis de confiança são muito menores para marcas específicas encontradas nas mídias sociais. Minha dúvida nesse ponto é se essa diferença de confiança diz respeito ao contexto, ou seja, um contexto amplo ou um contexto só de mídias sociais, ou diz respeito à diferença entre, desculpa, os veículos tradicionais com os veículos nativos digitais? Não, ela se diz em relação ao contexto. A gente perguntou, não no Brasil, porque a aplicação do survey no Brasil foi um pouco diferente, porque a gente fez por telefone, então a gente teve que reduzir algumas perguntas. Mas a gente perguntou os níveis de confiança em relação a... E também onde que as pessoas consomem as diferentes fontes. Então, se elas consomem mídia social, se elas consomem indo direto ao site ou indo direto ao canal de TV. E aí o que esse ponto quer dizer é que existem diferentes níveis de confiança a depender da forma que a gente pergunta sobre confiança. Então, quando a gente pergunta de forma geral, as pessoas têm um nível que tende a ser um pouco mais alto. Quando a gente pergunta sobre a confiança sobre fontes específicas, isso ela já cai um pouco, porque algumas pessoas confiam mais em uma marca e menos em outra, então tem mais variação de acordo com isso. E quando a gente pergunta sobre nas mídias sociais, nas plataformas, existe ainda mais variação, com uma tendência de queda, justamente porque as pessoas tendem a dizer que confiam menos, por exemplo, em informação que elas recebem no WhatsApp, no Facebook, com a exceção do Google no Brasil. Em geral, os níveis de confiança em informações que vêm das mídias digitais são diferentes. Mas tem um ponto que eu acho que é interessante de se ressaltar, é que a gente tem também a pergunta sobre usando essa pergunta de como as pessoas acessam aquela marca, o que a gente vê é que quando as pessoas são capazes de distinguir a marca nas mídias sociais, elas também têm maior grau de confiança quando comparados a quem não usa a marca. Então, o que acontece por exemplo, a gente não tem esse dado para o Brasil, mas temos para o Reino Unido, por exemplo. O que acontece é que as pessoas que usam a BBC, por exemplo, têm um nível de confiança mais alto do que pessoas que não usam a BBC. Isso é esperado. E aí a gente pergunta também se as pessoas que usam a BBC nas mídias sociais, se elas têm um nível de confiança mais alto. E elas têm um nível de confiança semelhante ou até mais alto do que as pessoas que usam a BBC tradicionalmente. Então, o problema não é exatamente o acesso via mídia social, embora a gente saiba que isso pode criar problemas do ponto de vista comercial, mas a questão é o quanto todas as marcas ficam misturadas no ambiente de mídia social. Porque quando as pessoas são capazes de distinguir entre as marcas, elas têm o nível de confiança delas é o mesmo ou até maior de quem usa a marca usando as plataformas tradicionais. Então, dá para dizer que as mídias sociais acabam padronizando tudo, né, de alguma forma. Isso, esse é um dos grandes problemas das plataformas, né? Como não há um peso diferenciado em relação às organizações noticiosas ou às fontes que seriam confiáveis, digamos assim, todas as informações acabam tendo um peso semelhante, e isso torna um ambiente muito mais difícil de navegar.
e o que a gente vê é que, principalmente para pessoas que têm um nível mais baixo de confiança, a estratégia que elas adotam é ser cínicas em relação a tudo. Então, até as marcas que poderiam ser confiáveis. Claro que eu acho que é um outro debate se as plataformas deveriam diferenciar o conteúdo, mas o fato é que o conteúdo de organizações noticiosas, mas o fato é que esse conteúdo, no momento, ele fica misturado a uma imensidão de outras coisas que as pessoas têm dificuldade para navegar. Uhum. Sim, um aro gigantesco para navegar, né, de informações. Tem um trecho também que você chegou a comentar agora, que são essas percepções ou percepções negativas ou completo desconhecimento das práticas jornalísticas básicas. Eu queria, talvez, acho que não tem no estudo, mas talvez num campo aqui especulativo, como a gente poderia reverter essa noção errada da prática jornalística? Eu tenho a impressão de que, assim, eu acho que isso é alimentado por dois pontos. Eu acho que as nossas entrevistas qualitativas, elas indicam um pouco disso. Talvez três. O primeiro é uma questão de performance das organizações noticiosas. Em muitos casos, as pessoas têm contatos que não são... Erros são cometidos, em muitos casos a cobertura não é tão boa quanto poderia ser, e isso é um ponto que as pessoas levam em conta na hora de formar as percepções delas sobre a cobertura. Tem um segundo ponto, que são questões políticas, principalmente quando esse discurso crítico em relação ao jornalismo é alimentado por agentes políticos poderosos. Então, quando isso vem de elites políticas, de grupos sociais que são relevantes, isso tem um peso maior e as pessoas tendem a seguir essas indicações e esses atalhos interpretativos. E eu acho que tem um terceiro ponto, que é uma questão de comunicação mesmo, de que as pessoas não sabem como que o jornalismo opera. Eu acho que os nossos dados deixam isso razoavelmente claro, que há em algumas coisas, alguns termos, alguns conceitos são um pouco mais familiares, mas, em geral, as pessoas têm muitas limitações em relação ao que elas conhecem e ao que elas sabem de como o jornalismo opera e de quais são as práticas jornalísticas que devem ser seguidas ou não. E aí, em um ambiente no qual elas estão confusas e elas têm muitas fontes à disposição e não sabem exatamente a distinção. E se elas não sabem, se elas não têm contato e não sabem também como que o jornalismo opera, a tendência é que elas vão ser céticas a todas as fontes mesmo. E eu acho que é isso que a gente vê. Eu acho que o desafio de reverter isso é muito grande, porque eu tenho dúvida se só explicar o que o jornalismo faz é suficiente. Eu acho que esse tipo de explicação, de tentar aproximar o jornalismo do leitor, ele tende a ser muito eficaz para um certo público, mas que é o público que já tende a ter uma confiança maior, que já é um público que as notícias normalmente chegam e que já tem uma predisposição a valorizar o que o jornalismo oferece. Para um público que tende a ser mais cético, que tende a não estar interessado, me parece que estratégias de comunicação mais próximas de publicidade, de marketing, sejam mais importantes, ou não mais importantes, mas que elas sejam mais eficazes do que explicar o que o jornalismo faz, porque normalmente essas de explicação e de aproximar, de engajamento com o leitor, por exemplo, elas tendem a requerer também o engajamento por parte de quem está do outro lado. E as pessoas que têm níveis mais baixos de confiança, em muitos casos, elas não são desengajadas porque elas não se importam, porque elas são cidadãos ruins. Elas têm muitas coisas acontecendo na vida delas e, em alguns casos, acompanhar as últimas notícias todo dia não é uma prioridade, simplesmente porque elas têm uma série de demandas domésticas, elas têm que garantir o sustento. Então, um tipo de necessidade, um tipo de público que requer também estratégias diferenciadas, eu acho. Talvez até uma próxima questão em cima dessa, uma questão não para a gente agora, mas
próxima questão é se de fato vale pensar numa estratégia de um tão amplo assim, digamos, todo mundo, toda a população que sabe ler, ou mesmo que tenha um celular, digamos, às vezes realmente é mais fácil você já definir um público-alvo mais específico do que querer pegar todos, né? Sim. Porque... De um ponto de vista de recursos escassos e que as organizações e os jornalistas precisam sempre estar fazendo escolhas sobre o que priorizar, isso é um ponto fundamental também. Só que eu tenho um background, além da comunicação, na ciência política, então isso me leva um pouco também a pensar sobre os impactos do ponto de vista democrático, de que a gente não consiga chegar a essas pessoas e não consiga incluí-las. Talvez, de fato, haja uma limitação e não seja... e não acho que seja o trabalho de qualquer organização jornalística ou de todas as organizações jornalísticas conseguir atingir essas pessoas e conseguir convertê-las a consumir notícia que a gente consideraria notícias um pouco mais confiáveis. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe o quanto informação é um dos pilares de uma sociedade democrática e o quanto, em alguns casos, excluir essas pessoas também significa um certo acúmulo de desigualdade, né? Que elas já são pessoas que são excluídas, algumas delas, alguns segmentos já são excluídos em outras esferas, e aí a gente adiciona mais um círculo de desigualdade em vários outros nos quais elas estão inseridas. Então, é uma questão que eu estou colocando como especulação e para a gente conversar sobre, mas que também me instiga, porque eu acho que tem um problema, tem uma questão de funcionamento da democracia que é muito importante nisso também. Uhum. A partir do momento que as novas tecnologias permitiram que fosse além da palavra, né? Ou seja, não fosse necessário saber ler para você se informar, isso expandiu. Mas também como chegar nessas outras pessoas, mesmo com toda essa miríade de fazer vídeo no YouTube, Instagram, ou simplesmente o bom e velho rádio AM, esse desafio acho que já vem de antes e talvez permaneça para sempre, quem sabe. Sim, é muito provável. E eu acho que é importante ressaltar também que a gente tem falado bastante no relatório, a gente falou muito dos grupos, do grupo dos que geralmente não confiam, mas a gente não tem só notícias ruins nessa pesquisa. Quando a gente olha para os níveis de confiança seletiva e que geralmente confiam, são níveis razoáveis em todas as sociedades. Então, não só no Brasil, como nos 4 países. Tem certa variação, mas, de modo geral, quando as pessoas são perguntadas e quando a gente leva em conta uma medida que é menos abstrata, no sentido de tratar só de confiança nas notícias em geral, mas também concretiza isso em marcas que elas conhecem ou que elas têm alguma opinião sobre, eu acho que isso mostra que existe uma certa disposição a confiar em algumas fontes jornalísticas. E eu acho que existe espaço aí para que o jornalismo explore isso e se torne mais forte também. Uhum. A gente voltando aí para a questão da marca, né? Estabelecimento das pessoas conhecerem aquilo. O logo. Eu achei muito interessante também que em determinada parte do estudo diz que até aspectos estéticos, não só linguísticos e gramaticais, mas também estéticos de como a hierarquização das notícias no site, as cores utilizadas. Bacana. Desculpa, você queria dizer alguma coisa? Não, eu ia complementar isso, que isso é curioso, que aí você vê as diferenças também de acordo com a sociedade. Um dos lugares em que isso apareceu com muita força, que foi o motivo pelo qual a gente também perguntou sobre isso no nosso relatório quantitativo, na nossa pesquisa quantitativa, foi na Índia durante as entrevistas qualitativas. Em muitos casos lá,
as pessoas falavam da importância que elas liam um determinado jornal chamado The Hindu, porque é um jornal que tem um ótimo inglês. Então, isso era um diferencial. Isso é um aspecto curioso que a gente não tinha pensado antes, mas que foi trazido pelos nossos entrevistados. Verdade. E nesse sentido ainda de achados, digamos, específicos para além do Brasil, como esse da Índia que você citou, tem algum outro nos outros países, nos Estados Unidos, Reino Unido? Eu acho que tem, no caso americano, tem uma exacerbação da importância política para a confiança e para como as pessoas avaliam as marcas. Em todos os países existe a correlação entre avaliação do líder político e avaliação e confiança na mídia existe. Mas nos Estados Unidos o gap entre republicanos e democratas é muito significativo, inclusive pela forma pela forma que o sistema deles, o sistema político deles opera, que é bipartidarizado na prática, então acaba que as coisas ficam muito ao redor desses dois partidos e são muito partidarizados. Mas para mim isso é muito revelador sobre como nos outros países as questões políticas são importantes, mas não com o peso dos Estados Unidos. No Brasil elas são também, principalmente quando a gente vê a relação entre não confiar, entre os que geralmente não confiam na mídia e o apoio ao governo federal, o apoio ao Bolsonaro. Nos Estados Unidos também a relação é não confiar e apoio ao Trump. E quando a gente compara, existe uma reversão no caso do Reino Unido e da Índia. Na Índia e no Reino Unido, quem apoia os líderes, ou seja, quem apoia o Boris Johnson e quem apoia o Modi, tendem a confiar mais. Então, nos Estados Unidos e no Brasil, a tendência é reversa. E talvez no campo da especulação isso se dá pelos ambientes políticos diferentes e também pelas culturas jornalísticas, culturas de mídia de cada país, eu imagino, ou não? Sim, sim. Na Índia tem especificamente o quadro é interessante porque eles quase não têm jornais e organizações noticiosas que são críticas ao governo em caráter nacional, né? Então, eles têm uma boa parte do jornalismo e da mídia indiana foi cooptada pelo governo ou já nasceu governista. Então, a relação se dá por isso. No caso do Reino Unido, eu acho que a explicação é um pouco mais porque os conservadores tendem a ser mais a terem um comportamento mais conservador também nesse sentido de apoiarem algumas instituições, principalmente se eles estão no poder. Então, nesse caso, existe toda uma discussão sobre como a mídia do Reino Unido, em muitos casos, ela é muito condescendente ou até amigável em relação ao governo. Então, que existem diferentes avaliações sobre isso, mas é uma questão colocada. Então, talvez esse tipo de coisa explique um pouco disso. Perfeito. Camila e a quem nos acompanha, nós estamos chegando aos 45 minutos aí de webinar. Queria finalizar com duas coisas. Primeiro, vou citar aqui as pesquisas anteriores, né? Até o começo, mas as outras, além dessa do Superando a Indiferença, teve também entendendo o que confiança nas notícias significa para usuários, evidências qualitativas de 4 países, e antes também o que achamos que sabemos e o que queremos saber, perspectivas sobre confiança nas notícias num mundo em mudança. E dando esse panorama, qual que é o próximo passo das pesquisas, dos estudos que você está fazendo?
Legal. Esse projeto ele é um projeto que a gente finalizou o primeiro ano agora, né? Então, agora em setembro, então a gente está entrando no segundo ano. A gente tem um próximo relatório que deve ser lançado até o final do ano, a respeito, no qual a gente fez uma rodada de mesas redondas com jornalistas, editores sênior e publishers dos 4 países, para debater sobre confiança, o que eles têm pensado, o que eles têm feito, numa ideia de compartilhamento de experiências. Esse é o nosso próximo lançamento. E a gente está trabalhando também já no planejamento do nosso próximo relatório qualitativo, que vai ser no qual a gente vai focar especificamente nos grupos que geralmente não confiam nas notícias e que se informam prioritariamente por mídias sociais. Então, esse vai ser o foco da nossa nova rodada de entrevistas. Em adição, isso deve estar, a gente vai a campo em janeiro, dezembro agora e janeiro do próximo ano. E esse relatório deve sair por volta de março, abril do ano que vem. E, em adição disso, a gente está pensando e começando a trabalhar para fazer experimentos a respeito de que tipo de estratégia funciona, então, que tipo de estratégia de transparência, por exemplo, funciona e com que públicos, é uma das coisas que a gente quer investigar. E a gente tem também alinhado para o próximo ano um estudo de tracking sobre o tipo de notícia que as pessoas consomem durante as eleições no Brasil e nas eleições que vão acontecer nos Estados Unidos no ano que vem. Então, temos algumas coisas na agenda para o próximo ano já. Bacana, já estou curioso para saber o que as pesquisas vão mostrar. Uhum. No nosso contexto aqui, da pesquisa que a gente falava e das outras, tem alguma coisa que você acha relevante, gostaria de comentar, que você acha que é importante trazer? Eu acho que a gente tocou nos principais pontos da pesquisa. Eu acho que já que a gente está falando para um público majoritariamente de jornalista, eu acho que tem um ponto que é interessante de ressaltar, que é em um dos nossos relatórios no qualitativo, que foi o que você mencionou de ouvindo as audiências, a gente tenta comparar um pouco o que a gente ouviu dos jornalistas, que eles acham que é importante para a construção de confiança, e o que a gente ouviu das audiências que elas valorizam. E, em alguns casos, existem várias similaridades, mas existem algumas diferenças muito significativas também. Por exemplo, o fato de que os jornalistas são muito focados em práticas editoriais ou de transparência, e as audiências valorizam muito mais familiaridade, histórico da marca. Então, eu convidaria quem tiver interesse a dar uma olhada nisso, porque eu acho que tem alguns insights interessantes a partir dessa comparação. Verdade. E para achar as pesquisas, só entrar, vou abrir aqui, só entrar no site da Reuters, certo? Reuters Institute. Isso, no site do Reuters Institute. Pode procurar por Trusting News, Reuters Institute no Google, que vocês vão encontrar também. Perfeito. Camila, queria agradecer demais sua participação, lembrar a quem nos acompanha que eu vou enviar uma pesquisa agora para saber o que achou do webinar e quais outros assuntos podem ser interessantes. Peço que responda, por favor, é rapidinho, não dura nem 2 minutos. E, Camila, muito obrigado pela sua participação, foi um papo muito bacana, muito interessante, e estou curioso para as próximas pesquisas. Obrigada, Daniel, pelo convite, o prazer foi meu. Muito interessante a conversa. Obrigado, gente. Um abraço, Camila. Um abraço, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.